Bom dia a todos. Bom dia! Gente, alguém me responde pra eu não ficar no bafo. Eu falei bom dia, eu falei. Eu tô com fome já, vocês acreditam? Por que eu não tô aparecendo aqui? Eu também tô com fome, tio, mas eu comi uma torradinha nesse intervalo de aula, aí a barriga, assim, finge que não tô mais com fome e você finge que acredita. Ah, entendi. Deixa eu ver se vai agora. Pronto. Deixa eu admitir. Gente, deixa eu dar um pause aqui pra gente escutar a nossa música. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui na nossa aula de filosofia com o 9º ano. Um arrasamento, uma arrasação. Todo mundo dando tchau. Na semana passada, nós estivemos falando sobre o imperativo categórico de Immanuel Kant. E eu gostaria de saber se alguém lembra alguma coisa disso. Já esquecemos e é aquela sensação que a gente nunca falou sobre. Eu disse que era pra pegar o negócio da intolerância religiosa. Sim, calma, uma coisa de cada vez. Eu quero saber se o imperativo categórico ainda está presente na nossa vida. Não. Lembro disso. Já foi eliminado? Já caiu por Ah, terra? o negócio Não da sabia lei nem que eu tinha eleitoral, estudado né? isso. Nunca, De parece que nunca nem fazer, falou. de Eu agir de Enzo. forma com um negócio que você quer cumprir uma lei, alguma coisa assim. Ok. Tá bom, então. É só para eu ter uma ideia, para ver se, como a gente está entrando numa questão mais de sociedade ética, que a gente estava falando sobre as questões da intolerância religiosa, eu só queria ver como que ficou a questão do conteúdo propriamente dito de filosofia. Mas tá bom. Qualquer coisa a gente retoma. Nós tínhamos conversado semana passada um pouco sobre a questão da intolerância religiosa, não é? Vimos um documentário pequeno feito por alunos, não é? É verdade. Uma qualidade excelente. E nós tínhamos combinado que nós íamos pesquisar alguns casos de tolerância ou intolerância religiosa. E aí a gente poderia compartilhar hoje, a gente ia se posicionar em relação a essa situação. E falei também que se houvesse assim uma participação de todo mundo, com câmera ligada, se posicionando, que eu já estou muito feliz todo mundo com a câmera ligada hoje, a gente já poderia fazer um processo de avaliação já no primeiro momento aqui já. Ok? E aí, como que foi a nossa pesquisa em relação a essa questão das Se for pensar que a gente não tinha decidido ainda, mas qualquer coisa eu sei de um negócio, porque se eu não me engano, houve um tiroteio em alguma ilha. Um negócio em culto, assim. Tá, vamos começar com a Rafaela, então, depois a gente vai... Pode falar o que eu vi no jornal? Pode sim. Tipo, sabe... Foi ontem o feriado, né? Foi ontem. Foi ontem. Tipo, eles chamaram pessoas de várias religiões pra celebrar um negócio lá. Tipo, antes eles só chamavam da religião católica. Eles chamaram da religião católica, do candomblé, da Umbanda. Eles quem, aonde, o que você tá falando? Foi tipo um culto, sabe? Culto ecumênico, todo mundo junto, misturado? Tipo isso. Mas aonde foi? Pra comemorar o 7 de setembro, lá em Vitória. Em Vitória? Ok. Foi Gente, eu quero saber o seguinte, nós fizemos essa pesquisa? Eu pesquisei Não. um caso específico. Mas é isso mesmo, um caso. E Naeva, eu tô até com a matéria aberta aqui. Vai lá. Aconteceu em fevereiro de 2020. Ou seja, agora. Então. E tacaram uma... Sabe aquelas bombinhas feitas artesanalmente?
Sim, o que a gente chama coquetel molotov, que junta a origem. Jogaram num terreiro de Umbanda, em São Paulo. Em São Paulo. E espancaram algumas pessoas. Mas conseguiram descobrir quem foi que fez a situação? Acho que não, mas Não. Teve uma vizinha que falou que foi um pessoal da vizinhança. Uhum. Vixe. E teve um menino que foi para o hospital. Né? Ou seja, um ato violento mesmo, de falta de respeito Eu extremo. acho que os que mais sofrem com intolerância religiosa é a galera do Candomblé e da Umbanda. Né? Tipo, direto a gente vê casos de gente agredindo. Teve um caso lá no Rio de Janeiro que uma idosa, eu acho que ela tinha 65 anos, ela foi agredida, pedrada, tipo, jogaram pedra nela por ela ser do Candomblé. E, gente, e qual é o principal problema, então, em relação a essa intolerância religiosa? O que a gente pode... isso dentro da... Eu acho que é falta de informação que as pessoas têm. Às vezes elas acham que é uma coisa, uma visão que foi implantada nelas sobre alguma coisa, mas na verdade não é aquilo, sabe? Acho que é muito falta de informação. As pessoas não vão atrás de informação, sabe? Elas se sentem, isso é esquisito, isso é estranho, é diferente, não vou aceitar. Eu acho isso uma visão muito imposta que as pessoas não vão atrás de realmente conferir se é isso ou não, sabe? E na maior parte das vezes, 99,9% das vezes não é. Pera um pouquinho, Melissa falou alguma coisa. Isso é o quê, Melissa? É uma pesquisa? Fala, é pra falar, Melissa, compartilhar. Cadê você? Deixa eu encontrar aqui, não tô te vendo. Cadê ela? Eu acho que em vez de, tipo, conhecimento, seria mais construção social, não? Tipo, que todo mundo de uma determinada sociedade ache tal coisa e, tipo, não aceite algum tipo de opinião diferente. Também. Sem lembrar que no começo da história do Brasil, quando os europeus chegaram, houve também meio que uma intolerância religiosa, né? Uma imposição de crenças aqui. A Igreja Católica veio aqui catequizar os índios e tudo mais. Eles não poderiam seguir a própria religião. Também tem porque por muito tempo também a igreja foi muito associada ao poder, né? Olha só, é verdade. Não tinha separação disso. Nós temos um processo conhecido de etnocentrismo, que os europeus chegaram aqui com aquela crença que eles eram realmente superiores e queriam impor a sua religião em relação aos indígenas. Então, a gente pode dizer que o processo de intolerância religiosa é algo que veio desde a construção da nossa história e do surgimento da nossa sociedade, tá? Mas essa intolerância religiosa, ela não é exclusivamente nossa, né? Se a gente observar as principais guerras que nós vamos ter ao longo da nossa história, né? Muitas delas foram feitas em nome de Deus, né? Ou seja, se é Deus que vem e traz, que vem trazer o amor, que vem trazer a coerência, que vem trazer a aproximação, e de repente a gente consegue observar que na verdade o que tem acontecido é muitas pessoas vão fazendo uma reconstrução da palavra de Deus e levando para um caminho que não é o caminho adequado, né? Em relação a essa questão da tolerância religiosa. Mas é interessante que a gente discuta, a gente debata, a gente observe e se posicione em relação a tudo isso que tem acontecido dentro da nossa sociedade. E talvez a gente não precise de militar. Se você quiser militar, ok, pode militar, ir para as redes sociais e tal, dar a cara a tapa. Mas se posicionar pelo menos com as pessoas ao seu entorno, que são próximos, e você já conseguir transmitir na sua família, né? E aí quando eu falo família, pode ser um primo, um tio, uma pessoa próxima em relação a transmitir, nem é tentar impor, mas, por exemplo, mostrar que a sua ideia é uma ideia de respeito, a sua ideia é uma ideia de aceitar o próximo. Isso é muito importante. Deixar claro qual é a sua postura em relação ao respeito ao próximo, tá? Não estou falando que você tem que falar assim, não, você tem que agir assim, mas talvez aconteça algo em algum momento. Você pode e deve colocar o seu posicionamento no sentido, olha, eu não penso assim, eu acredito que a gente tem que respeitar, eu acredito que é uma religião diferente, porque isso é fazer a mudança, isso é colocar o seu grãozinho de areia, ok, gente? Então a gente tem que não
necessariamente como temos que militar, mas temos que nos posicionar, sim, em locais, em debate, né? Em situações, a gente tem que se posicionar em relação àquilo que está acontecendo, né? Não, ó, vamos respeitar, vamos tentar entender, vamos, né? Vamos construir algo diferente disso. Ok, tá bom, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo o livro. Vamos voltar para ele. Já que é coisa assim... semana passada nós estivemos falando também sobre a questão do imperativo categórico de Immanuel Kant e afirmamos que essa seria uma posição relacionada à ética. Qual seria a posição eticamente adequada a gente se posicionar em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. E aí, Kant vai falar sobre o imperativo, que seriam as nossas ações, e segundo ele, são categóricas. Então, em resumo, o imperativo categórico é aquele processo que fala, né, faça aquilo que você queira que as pessoas façam com você, né? Ou seja, toda vez que você for praticar alguma ação, você tem que, de certa forma, perguntar, eu gostaria que fizessem isso comigo? É tentar se posicionar no lugar do outro, é tentar trabalhar esse controle e essa maneira dentro dessa sociedade. Só que Kant, de certa forma, ele é radical. Por isso que ele afirma que o imperativo é categórico, ou seja, não tem opção. A moral e a ética, ela tem que ser praticada em todo momento. Então, por exemplo, para Kant não existiria, sei lá, matar para salvar. Não tem. Os atos, segundo Kant, que são errôneos, sempre são errôneos. Então, em resumo, nós temos que sempre tentar buscar ao máximo agir de maneira ética para que a gente possa ter um controle na nossa sociedade e essa sociedade, vamos dizer assim, progrida, né? Faça um progresso em relação à própria construção da sociabilização e da ética em si dentro da sociedade. Mas nem todo mundo pensava igual a Immanuel Kant, né? Ou seja, essas concepções éticas kantianas, elas foram, de certa forma, contestadas, e aí a gente vai destacar sobre um filósofo inglês que é do século XVIII, ele vai viver do século XVIII ao século XIX, né? Vai ser quase 100 anos, então muitos anos, né? Viveu muitos anos, e ele vai falar sobre o princípio da maior felicidade, tá? Para Betan, diferentemente de Immanuel Kant, o certo, segundo ele, é fazer aquilo que produza, vamos dizer assim, felicidade e diminua a dor. Olha só. Então, ele fala que o prazer e a dor são, de certa forma, as diretrizes que estão dentro do ser humano, e são elas, o prazer e a dor, dependendo da relação que nós temos com ela, que nos vão levar à felicidade. Então, Betan, ele fala que ser feliz é quase que um cálculo matemático. Como que é esse cálculo matemático? Soma-se prazeres, diminui-se as dor. Se o resultado é felicidade, você está feliz. Se o resultado é tristeza, você está triste. Consegue observar? Então, ele é bem, vamos dizer assim, ele tenta trazer o princípio da ética filosófica, que é a busca da felicidade, com a soma de prazer e de dor. Então, ele é considerado o fundador da escola conhecido como utilitarista, ou a ética utilitarista, né? E aí, diferentemente do imperativo categórico, que o certo é certo e o errado é errado, Betan não. Para o utilitarismo, para a construção do movimento utilitarista, é o seguinte: a ação ela deve ser julgada e avaliada segundo a sua consequência. E é assim que eu vou tomar a decisão de agir de uma maneira ou de outra maneira. Tá? Então, os utilitaristas também são chamados de também de consequencialistas, ok? Por quê? Segundo essa corrente filosófica, a ação ela não é categórica, tá? Ou seja, ela depende. Depende de quando, depende de onde, depende de quando, depende de quem. Tudo é dependido. Então, segundo a ética utilitarista, ok? Ela se relaciona muito nesse sentido. Então, a soma e a construção do pensamento da ética utilitarista vai se dar muito em relação a essa situação. Deixa eu marcar aqui para a gente continuar.
Posso passar? Tio, eu não entendi muito bem, não, a diferença do imperativo categórico para... O categórico para o utilitarista? Então, vamos lá. O categórico fala o seguinte, vamos dizer, todas as ações, elas são certas ou erradas. E elas não dependem da consequência. Então, por exemplo, mentir. Mentir pode, segundo o imperativo categórico? Não, nunca. É categórico. Ou seja, não existe um momento para que eu possa fazer outra situação. Já o utilitarista, ele é consequencialista. Mentir pode? Pode. Depende do quê? Da situação, da consequência, do momento, ok? Então, a principal diferença entre os dois é essa. Então, o utilitarismo está mais voltado, então, para uma questão da eficiência, ok? Ele busca o bem-estar, mas está relacionado com essa ideia do qual vai ser a finalidade, o objetivo. Então, ele é um cálculo. Para os utilitaristas, então, a felicidade, ela é definida, diferentemente, então, como a ética de segundo Kant, né? Ela é definida, então, por um crescimento e uma tentativa de buscar a racionalidade até na felicidade. Porque século XVIII nós estamos falando do crescimento, do surgimento da Revolução Industrial, a sociedade está se tornando muito racional, já está surgindo um movimento positivista no mundo também, que vai valorizar muito essa questão da ciência, da racionalidade acima de tudo. E aí, influenciados muito por esse movimento racionalista que estava se construindo no mundo, surge aquilo que é conhecido como a ética utilitarista, que é calcular a felicidade. Mais prazer, menos dor, pá! É isso aí. Então, as ações não são medidas no que é certo ou o que é errado. As ações são medidas naquilo que vai gerar felicidade. Aí eu falo assim para vocês, mas vai gerar felicidade, então eu posso, segundo os utilitaristas, falar assim, eu vou passar com o carro aqui em cima das pessoas, que eu tô com uma vontade de matar uns 3, vou ficar super feliz com isso. Não. É aceito isso? Não, o ato de eu matar 3 pessoas vai gerar mais dor ou mais prazer? Mais dor, então tá errado. Mas o utilitarismo aceita, por exemplo, eu matar um bandido que está ameaçando outras pessoas. Porque o fato de eu matar ele, eu causei uma dor, mas causei 20 prazeres, que foram as vítimas que foram salvas. Conseguem como é feito o cálculo, então, na ética utilitarista? Ou seja, as ações, todas elas, são percebidas sempre dessa forma. Ou seja, essa ação vai causar... Vai. Mas... A ética utilitarista, é utilitarista o nome, né? Uhum. É a que prevalece hoje em dia, né? Por exemplo, julga um caso de acordo com os motivos e razões para ele ter acontecido. Sim, é essa mesmo, tá? Então, vai ser formado, vai construir-se aquilo que vai ficar conhecido cálculo felicítico. Felicifico, né? Que foi, de certa forma, o nome que se deu para calcular a felicidade, né? E aí nós temos aqui um textilzinho aqui. Alguém pode ler para mim esse aqui? Deixa eu marcar aqui. Esse texto que nós temos aqui, gente, esse aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Esse aqui. Alguém? Alguém pode ler o cálculo felicífico? Que eu marquei. Não tá aparecendo aí pra vocês, não? Eu leio. Vai, Naê, lê pra gente. Foi. Eu leio, tio. Vai, então. Cálculo felicífico foi o nome que ele deu ao método para calcular a felicidade. Primeiro, descubra o quanto de prazer causará uma ação específica. Leve em consideração quanto tempo o prazer vai durar, sua intensidade e a probabilidade de originar outros prazeres. Depois, subtraia quaisquer unidades de dor que possam ser causadas pela ação. O que restar é o valor da felicidade da ação. Bentham chamava isso de utilidade, pois, quanto mais prazer uma ação ocasionar, mais útil ela será para a sociedade. É por isso que a teoria é conhecida como utilitarismo. Compare a utilidade da ação com a pontuação de outras ações possíveis e escolha a que provocar mais felicidade. Simples. Viu? Simples. Ele queria trazer simplicidade. Achei bem complexo, na verdade.
Ele queria trazer simplicidade para e racionalizar na felicidade. Mas deu para ter uma ideia do que era, né, gente? A base do que fala o utilitarismo. Todo mundo conseguiu... Por exemplo, vai. Era século XVIII? Ele surgiu no 18 e foi se desenvolvendo ao longo do 18 até o 19. Mas, tipo, sei lá, se uma pessoa roubasse um pão para comer, ela não estava fazendo isso para ser feliz, ela estava fazendo isso para sobreviver. E, mas tipo... assim, Rafaela, vamos lá, presta atenção. Nós estamos falando, toda vez que a gente fala sobre as éticas, a gente fala sobre um conceito macro. Lembre sempre isso, né? A macro, ou seja, colocando isso dentro de uma sociedade. O ato de roubar um pão, por exemplo, a gente vê isso como algo que é possível, é permitido, ok? E talvez a ética utilitarista até permitiria isso. Só que ao colocar no geral, existiam outros interesses, por exemplo, o ato de prender o indivíduo que roubou o pão, vai além do interesse da ética filosófica, vai aí por interesse do status quo. Ou seja, daquilo que a sociedade vê como certo e não pode modificar. Porque imagine que quem é rico permita que, não, se for roubar para quem tem fome, pode roubar, a gente aceita. Qual seria o problema? Ia acontecer o quê? Uma revolução dentro da sociedade. Quem está em cima, na elite, vai querer que isso aconteça? Não. Então, aí já é uma situação que vai de macro para micro. Ou seja, na teoria, faz dessa forma. Na prática, é outra. E é o que acontece o tempo inteiro, não é isso? Eu fico brincando com meus amigos, que eu tenho um grupo de amigos que são já da minha idade, e a gente joga junto, né? A gente vai jogar, a gente vai analisar a partida, a gente fala assim, isso aí vai ser fácil. A gente fala assim, na teoria vai ser fácil, agora na prática a situação é bem diferente. E aí quando a gente fala aqui do utilitarismo, na teoria é assim. Na prática a gente sabe que muda-se muitas coisas. Até mesmo o imperativo categórico. Assim, Kant, ele entendia que nem tudo podia ser 100%, mas ele falou que quanto mais a gente se aproximasse dessa, vamos dizer assim, dessa radicalização do conceito ético, seria melhor. Ok? Então, o utilitarismo foi feito por Jeremy Bentham e depois ele vai, de certa forma, receber alguma crítica e vai, de certa forma, buscar uma reconstrução em relação a essas ações, tá? Então, nós vamos ter críticas relacionadas ao utilitarismo, né? Essas críticas, de certa forma, vão falar principalmente que existem pessoas, por exemplo, que sentem prazer em causar o sofrimento aos demais. Então, nem por isso é correto. Não é isso? Então, causa mais prazer e menos dor. Nossa, eu sou um psicopata. Eu gosto de matar as pessoas. Ai, que prazer. Não, né? Então, qual foi a reconstrução que se fez em relação à ética utilitarista? John Stuart Mill, que ele é um filósofo exclusivo, né, do século XIX, ele é inglês também, né? E aí ele vai, de certa forma, dar uma lapidada na construção do utilitarismo, que nós chamamos de utilitarismo benthamiana, ok? Ele vai falar que essa máxima felicidade possível para o máximo possível de pessoas, ok? A utilidade, então, máxima felicidade possível, mas assim, eu tô muito feliz matando todos os meus vizinhos, muito, não tem como eu ficar mais feliz, mas é por um número maior de pessoas? Não, então tem que ter esse controle da felicidade com o número de pessoas, ok? É um equilíbrio, senão os psicopatas estariam todos aí dando desculpa no utilitarismo para praticar suas ações, né? Então, ele vai considerar que o cálculo proposto por Bentham, aí nós estamos falando de John Stuart Mill, era pouco prático. Por quê? Ele fala... O pessoal está colocando aqui a presença. Ele fala que essas orientações morais, né, que eram voltadas, de certa forma, para as ações práticas,
elas tinham alguns problemas relacionados ao ponto de vista político e social. Ou seja, ele fala que a educação e a opinião pública, elas deveriam trabalhar juntas para estabelecer uma solução entre a felicidade e o bem-estar do indivíduo e da sociedade. Que era uma função da própria sociedade construir aí, de certa forma, e buscar um caminho para o bem-estar e o prazer do indivíduo, ok? Ou seja, é buscar a realização daquilo que a gente chama do bem comum. Né? Que aí, tanto que isso vai surgir nos Estados Unidos no século XX, que é aquilo que a gente chamava, né, a vida americana, né? Que todo mundo olhava para aquilo e, de certa forma, os Estados Unidos vendia aquilo como a melhor vida do mundo, né? Ou seja, e todo mundo queria copiar aquilo, mas a custo de quê? Os americanos... realidade, todo mundo quebrava a cara, mas vamos lá. Mas eles vendiam muito bem a ideia, né? Então, de certa forma, a custo de quê? Os Estados Unidos vivem muito bem, muito ricos, né? Ou seja, muito dinheiro, enquanto a grande maioria da população mundial está aí vivendo numa situação precária. Ou seja, não é a felicidade para o maior número de pessoas, é uma felicidade para um grupo pequeno em detrimento dos demais, tá bom? Então, isso era um problema. E aí, de certa forma, John Stuart Mill, ele vai falar muito sobre isso, né? E ele vai acreditar que todo indivíduo, ele, de certa forma, ele tem que ser soberano no seu corpo, na sua mente, nas suas ações, né? E aí, ele fala que essas ações dos grupos e as restrições que são impostas pelo Estado, elas, de certa forma, vão limitar muito também o acesso à felicidade do indivíduo. Então, John Stuart Mill, ele vai estabelecer, para tentar construir, de fato, vamos dizer assim, algo efetivo em relação à ética filosófica relacionada ao utilitarismo, ele vai falar que os prazeres, eles têm, vamos dizer assim, níveis diferentes, ok? Existe um prazer que é maior e um prazer que é menor. Então, para calcular a felicidade, deveria ser ter em conta esses níveis de felicidade, ok? Então, ele fala assim, ó, ler um bom livro é muito mais significativo do que tomar um sorvete num dia de verão. Não é isso? Mas os dois te trazem felicidades. Não é isso? Os dois. Mas eles de certa forma, são ações diferentes. Então, por isso, John Stuart Mill vai pegar a construção, né, do conhecimento filosófico de Jeremy Bentham e vai trazer uma repaginada no sentido. Ele fala o seguinte, ó, tudo bem, a gente pode até aceitar no cálculo da felicidade, mas os prazeres, eles são diferentes. Eles têm níveis diferentes. Por esse motivo, existem duas situações básicas nesse sentido. Nós temos os desejos imediatos e as ações conscienciosas, ok? São bem diferentes uma das outras. Então, a gente fala assim, aquilo que eu quero, que é, por exemplo, tomar um sorvete, me traz felicidade ali no momento. Então, é um desejo imediato, ok? Mas as ações conscienciosas são aquelas que são feitas pensando em um outro momento, ok? Ou seja, é o caso, então, do sujeito que ele fica ali se dedicando ao estudo, e abre mão de muitas coisas, mas o objetivo final é, sei lá, ser aprovado no vestibular, ou passar numa prova de um concurso, ou buscar um objetivo. Essa ação, ela também traz felicidade, mas de uma maneira diferente em um outro momento. E aí ele faz essa diferença entre essas duas ações, os desejos imediatos e as ações ditas conscienciosas. Entenderam a diferença de John Stuart Mill para Jeremy Bentham, então? Ou seja, então vamos lá. De Bentham para Kant, a gente conseguiu entender, não é isso? A única coisa que John Stuart Mill faz, ele fala o seguinte, ele pega aquilo que Jeremy Bentham falou e fala o seguinte, tá bom, ok. Então, quanto mais prazer, menos dor, felicidade. Ok. Mas essas ações que praticam prazer, elas são diferentes. Elas dependem. Existem as ações imediatas, que é o fato, por exemplo, de tomar um sorvete, não é verdade? E, sei lá, vamos falar uma coisa aqui mais próxima. Assistir um filme da Netflix. Ok, mas vamos falar uma coisa que tem consequências. Buscar uma coisa que tem consequência. Imediato. Comer sorvete. Eu tô aqui passando...
eu passando aqui na rua. Você quer sair de casa. Eu tô aqui passando aqui na rua, tal. De repente, uma pessoa olha uma mulher, um cara olha uma mulher que é muito bonita, chama muita atenção, e aquela mulher flerta com ele. E aí, naquele momento, mas ele é casado. E aí? Ele segue o desejo que é vai imediato, dar merda. ou ele vai pensar na sua ação que é conscienciosa, que é ao mesmo tempo? Ou seja, ele pode ir buscar o prazer Dá merda. De ter uma relação com aquela mulher naquele momento? Gerou mais prazer do que dor para ele. Mas e aí? E qual é a consequência disso? Então, o que John Stuart Mill tenta fazer é de falar que, dependendo da ação, ela tem um valor diferente. Ok? Então, tem as ações que são imediatas e as ações que são conscienciosas. Então, o fato do cara ficar com a mulher fora do casamento, imediato. O fato dele pensar, não, eu tenho um casamento, eu tenho respeito, eu tenho uma família, é pensando numa ação depois, conscienciosa. Vai trazer felicidade para ele também? O fato dele não ficar com a mulher? Sim, porque ele tá, pensando na ação dele. E aí ele vai diferenciar esses dois tipos de ações. Ok. Ai, agora eu tô com vontade de tomar sorvete. Também me deu. Gente, então isso foi nossa aula de hoje, né? Ontem nós tivemos um feriadinho. Não vou fazer chamada, não. Bota o nome aí no chat que eu olho, tá? E é isso. A gente se vê sexta-feira, tá bom? Até sexta. Franklin, eu vi uma série que eu lembrei muito de você na hora. É 24 Horas no Passado. É britânica. Eles, tipo, pegaram pessoas que eram ricas da mídia, né, inglesa, e colocaram pra ser, tipo, como se fossem... É um reality show. Como se fossem os operários na era vitoriana. Velho, uma velha que foi participar lá, ela falou assim, eu vou ser a melhor. Ela chegou lá no primeiro minuto, ela já tava querendo sair, é muito bom. É 24 Horas no Passado. Mas é da onde você viu? Da net? É no YouTube. No YouTube? Ok, depois eu vou dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.